Jerusalém, a cidade onde o céu e a terra se encontram. Jerusalém. Quando você ouve esse nome pela primeira vez, que imagem vem à sua mente? Uma cúpula que brilha dourada, muros construídos com pedras espessas, uma enorme parede de pedra onde milhões de pessoas colocaram as mãos em oração por milhares de anos. Jerusalém não é uma cidade comum. Esta cidade é a terra onde a humanidade mais lutou, mais chorou e mais orou em toda a história. A primeira vez que Jerusalém aparece nos registros históricos remonta a aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. Mas foi na era do rei Davi que a cidade passou a ocupar o papel central nas escrituras. Por volta do ano 1000 a.C., o grande rei de Israel conquistou a cidade e a estabeleceu como capital do reino israelita. Em 2 Samuel 5, está registrado que Davi tomou a fortaleza de Sião e a chamou de Cidade de Davi. A partir daí, Jerusalém tornou-se o centro espiritual, religioso e político do povo de Israel. O filho de Davi, Salomão, foi ainda mais longe e construiu nessa cidade o templo mais grandioso que o mundo já viu. A descrição do templo de Salomão registrada em Reis provoca reverência em quem a lê. O interior coberto de ouro puro, as enormes colunas de bronze, a pia em forma de mar, e no fundo do templo o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Mas a história de Jerusalém não foi feita apenas de glória. Em 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia destruiu completamente a cidade. O templo foi incendiado e o povo levado como cativo. A agonia daquele tempo está capturada no Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia nos sentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Ao ler esse versículo, você não sente as lágrimas das pessoas que perderam sua terra há milhares de anos? Depois disso, Jerusalém foi reconstruída, atravessou a era helenística e caiu sob o domínio do Império Romano. E foi exatamente nessa época que Jerusalém se tornou o palco dos eventos mais importantes da história da humanidade. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, as pessoas acenavam com ramos de palmeira para recebê-lo. Ele expulsou os comerciantes do templo, partilhou a última ceia com os discípulos, orou em suor de sangue no jardim do Getsêmani. E na colina do Gólgota foi crucificado, para ressuscitar 3 dias depois. No ano 70 d.C., o general romano Tito destruiu Jerusalém novamente. Exatamente como Jesus havia profetizado, nenhuma pedra do templo ficou sobre a outra. Após esse evento, os judeus se dispersaram pelo mundo inteiro e Jerusalém passou séculos sob o domínio de vários impérios. Caminhar pela Jerusalém de hoje é sentir no próprio corpo as camadas de história acumuladas. Os 4 bairros da cidade antiga, judeu, cristão, muçulmano e armênio, carregam cada uma fé e uma cultura diferentes, mas compartilham os mesmos becos estreitos. No Muro das Lamentações, chamado de Muro Ocidental, milhares de judeus oram todos os dias até hoje. Logo acima dele está a Cúpula da Rocha, o dourado símbolo do Islã, e a poucos passos dali aparece a Igreja do Santo Sepulcro, erguida sobre o local onde se crê que está o túmulo de Jesus. Que cidade poderia conter em si tanta fé, tanta história e tanto conflito ao mesmo tempo? Em Zacarias 12. Deus chamou Jerusalém de pedra pesada. Quem tentar levantá-la será ferido. Milhares de anos de história provam como essa palavra é precisa. Jerusalém ainda está no centro das disputas. O conflito entre israelenses e palestinos, os debates intermináveis da comunidade internacional, as resoluções da ONU. Mas para quem crê na Bíblia, Jerusalém não é apenas uma zona de conflito. É o palco de uma história cujo desfecho já está escrito. Apocalipse 21 fala de uma nova Jerusalém descendo dos céus. Até esse dia chegar, Jerusalém continuará sendo o centro das atenções do mundo. Belém, a maior história que começou numa cidade pequena. O nome Belém vem do hebraico e significa Casa do Pão. Que nome comum! Mas foi exatamente nessa cidade pequena e de nome ordinário que ocorreu o nascimento mais extraordinário de toda a história humana. O profeta Miqueias deixou uma profecia surpreendente por volta do ano 700 a.C. Ouça Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será governante em Israel. 700 anos depois dessa profecia, Maria e José desceram de Nazaré até Belém, cerca de 150 quilômetros a pé, por causa da ordem de recenseamento do imperador romano Augusto.
E lá, num estábulo, numa manjedoura, nasceu um menino que mudaria o mundo. Belém, na verdade, já era uma cidade importante na Bíblia antes do nascimento de Jesus. Davi, o maior rei da história de Israel, era daqui. Em 1 Samuel 16 está descrito o momento em que o profeta Samuel visitou a casa de Jessé em Belém para ungir um novo rei. Deus disse que não olha para a aparência exterior, mas para o coração, e escolheu o filho caçula Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Foi nessas campinas de Belém que o grande rei pastor cultivou uma profunda relação com Deus e escreveu os Salmos. E a bela história de amor de Ruth também tem ligação profunda com Belém. Quando a moabita Ruth veio com sua sogra Noemi para Belém, ela era estrangeira e pobre. Mas enquanto colhia espigas no campo de Boaz, acabou se casando com ele, e de seus descendentes nasceu Davi. E dos descendentes de Davi veio Jesus. A fidelidade de uma mulher em Belém conectou-se à linhagem da salvação da humanidade inteira. Hoje Belém fica na Cisjordânia, sob a autoridade palestina. A população é de cerca de 30 mil pessoas, boa parte cristã. No centro da cidade está a Igreja da Natividade. Esse templo foi construído em 326 d.C. pela imperatriz Helena, mãe do imperador Constantino, sobre a gruta onde se acredita que Jesus nasceu, e é uma das mais antigas construções cristãs ainda em pé no mundo. Para entrar na Igreja da Natividade, uma porta muito baixa espera o visitante. Alguns dizem que foi feita baixa para impedir que invasores a cavalo entrassem montados. Outros dizem que tem significado teológico, só é possível entrar curvando-se com humildade. Qualquer que seja o motivo, ao descer para o subsolo após passar pela porta baixa, encontra-se o lugar que se crê ser onde Jesus nasceu. No chão há uma estrela de prata, e acima dela ardem velas e lamparinas. Todo ano, no Natal, milhares de peregrinos de todo o mundo vêm a Belém. Uma árvore de Natal é erguida na praça da administração, e câmeras de televisão de todo o mundo filmam essa pequena cidade. Como Miqueias profetizou 2700 anos atrás, a história que começou numa cidade pequena continua movendo o mundo inteiro. Nazaré, do lugar de onde ninguém esperava nada. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa frase está em João, e mostra muito bem como Nazaré era vista no tempo de Jesus, um lugar sem importância. Quem disse isso foi Natanael, ao ouvir de Filipe que Jesus era de Nazaré. Nazaré era uma pequena aldeia da Galileia, fora das principais rotas comerciais, sem nenhuma fama histórica relevante. Mas foi exatamente nesse lugar comum e anônimo que o Filho de Deus viveu por 30 anos. Lucas 2. Registra: e Jesus desceu com eles e voltou a Nazaré, onde lhes era submisso. Jesus cresceu em Nazaré ajudando José no trabalho de carpinteiro. Aprendeu a lei na sinagoga da aldeia e dividiu o cotidiano com os vizinhos. Em Marcos 6, as pessoas chamam Jesus de o filho do carpinteiro ou o carpinteiro. Antes de iniciar seu ministério público, ele viveu a vida de um trabalhador comum. Lucas 4 registra o momento em que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré no início de seu ministério. Ele recebeu o rolo de Isaías e leu: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos." E após fechar o rolo disse: "Hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir." Como reagiram os moradores de Nazaré? No início ficaram admirados, mas logo isso virou raiva. "Não é este o filho de José?", disseram, e tentaram levá-lo a um precipício. Os vizinhos que achavam que mais o conheciam foram exatamente os que menos acreditaram nele. Jesus disse: "Nenhum profeta é aceito na sua própria terra", e partiu dali. Hoje Nazaré é a maior cidade árabe do norte de Israel, com cerca de 75 mil habitantes. Na cidade está a Igreja da Anunciação, construída sobre o lugar onde se acredita que o anjo Gabriel anunciou a Maria a concepção de Jesus. O edifício atual foi concluído em 1969 e tem uma estrutura única onde arquitetura moderna e ruínas antigas coexistem. Pela cidade ainda se encontram vestígios do Nazaré antigo. Na Nazaré Village, um museu ao ar livre, o modo de vida do século I foi recriado. Os visitantes podem experimentar como eram as casas, as ferramentas de trabalho e os alimentos da época de Jesus. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A história provou, ao longo de 2000 anos, o quanto essa afirmação estava errada. Nos lugares que o mundo despreza,
Deus começa as maiores obras. Mar da Galileia, as margens onde os milagres faziam ondas. Mar da Galileia. A Bíblia às vezes chama esse lago de mar. E para quem cresceu em Israel, esse lago deve parecer mesmo um mar. Com 21 quilômetros de comprimento e 13 de largura, é o maior lago de água doce de Israel, localizado cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. Por causa das colinas elevadas ao redor, é famoso pelas tempestades repentinas e violentas que se formam ali. Grande parte do ministério público de Jesus aconteceu ao redor desse lago. Muitos dos seus primeiros discípulos eram pescadores que tiravam o sustento dessas águas. Pedro, André, Tiago e João. Em Mateus 4, Jesus caminhava pela beira do mar da Galileia quando viu Pedro e André lançando a rede e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Mateus 8 registra um episódio dramático nessas águas. Jesus e os discípulos estavam no barco quando uma grande tempestade se levantou. As ondas invadiam a embarcação, mas Jesus dormia na popa. Os discípulos, tomados de medo, o acordaram, e ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar. E houve grande bonança. Os discípulos ficaram admirados e disseram: "Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem?" Em Mateus 14 há ainda um episódio mais surpreendente. Jesus caminhou sobre as águas do mar da Galileia para se aproximar do barco dos discípulos. Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Jesus disse: "Vem." Pedro saiu do barco e caminhou sobre a água. Mas quando olhou para o vento forte e sentiu medo, começou a afundar. Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Também foi às margens do mar da Galileia que Jesus realizou o milagre dos 5 pães e 2 peixes. Uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foi alimentada e ainda sobraram 12 cestas. O local onde isso ocorreu, em Tabga, tem hoje a Igreja da Multiplicação dos Pães e dos Peixes, onde é preservado um belo mosaico do século IV retratando os peixes e a cesta de pães. O próprio Jesus ressurreto reapareceu aos discípulos à beira do mar da Galileia. Em João 21, após uma noite sem pesca, Jesus mandou jogar a rede do lado direito, e ela ficou cheia. Depois disso veio a cena emocionante em que Jesus restaura Pedro, perguntando 3 vezes: "Você me ama?" e dizendo: "Apacenta as minhas ovelhas." Hoje o mar da Galileia ainda é a principal fonte de água doce de Israel, com papel vital no abastecimento hídrico do país. Caminhar pela orla do lago e sentir a terra que Jesus pisou há 2000 anos é uma experiência inesquecível para os peregrinos. Jericó, a cidade mais antiga do mundo onde as muralhas caíram. Os arqueólogos chamam Jericó de a cidade habitada mais antiga do mundo. Localizada a oeste do Rio Jordão, ao norte do Mar Morto, nessa cidade foram encontrados vestígios de assentamento humano que remontam a mais de 9.000 anos antes de Cristo. Uma história de mais de 10.000 anos de ocupação humana. Não é de se espantar que uma cidade assim apareça na Bíblia. O momento mais dramático de Jericó nas Escrituras é a era de Josué. Quando o povo de Israel terminou 40 anos no deserto e se preparava para entrar em Canaã, Jericó era a cidade-fortaleza que guardava o caminho. Com suas grossas muralhas, era humanamente impossível de conquistar. A ordem de Deus foi inusitada. Marchar ao redor da cidade uma vez por dia, e no 7º dia dar 7 voltas, depois os sacerdotes soprarem as trombetas e o povo gritar alto. Não era estratégia militar, era uma marcha de fé. Imagine a cena de Josué 6. Dezenas de milhares de soldados israelitas andando em silêncio ao redor da cidade, vez após vez, até que no 7º dia, na 7ª volta, ao grito da multidão, as muralhas desabaram. Arqueólogos encontraram em Jericó vestígios de muralhas que ruíram, com datação que coincide com o registro bíblico. Especialmente nas escavações de Kathleen Canyon foram encontradas estruturas de paredes que parecem ter desmoronado de forma repentina. Mas Jericó tem ainda outra história, a do tempo de Jesus. Em Lucas 19 está a história de Zaqueu. O chefe dos coletores de impostos de Jericó era rico, mas baixo de estatura, e subiu numa moreira para ver Jesus passar. Jesus olhou para cima e disse: "Zaqueu, desce depressa, porque hoje devo ficar em tua casa." O cobrador de impostos era um judeu a serviço de Roma, desprezado por todos. Mas Jesus foi até ele,
e Zaqueu prometeu dar metade de seus bens aos pobres. Também perto de Jericó Jesus curou o mendigo cego Bartimeu. Em Marcos 10, ao ouvir que Jesus passava, Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ao redor mandaram que se calasse, mas ele gritou ainda mais. Jesus o chamou e disse: A tua fé te salvou, e lhe abriu os olhos. Hoje Jericó fica na Cisjordânia, com cerca de 20.000 habitantes. O sítio arqueológico do Jericó da Antiguidade, o Tel Es-Sultan, está ao norte da cidade e as escavações continuam. Em pé sobre essa colina onde se acumulam 10.000 anos de história humana, sentimos o quanto é profundo o tempo da humanidade.